Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Olá, para você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje a gente tem a estreia de um novo quadro aqui na Rádio Oslo. Sim, senhoras e senhores, começa agora o Cápsula do Tempo, esse quadro que tem como proposta fazer um recorte histórico, comigo comentando e relembrando sobre coisas do passado. E a ideia é de que seja algo bem amplo, afinal a gente vai se usar dos mais diversos meios para trazer essas memórias e quem sabe até, por que não, também um pouco de nostalgia. Pro episódio de hoje eu separei, como você pode perceber pelo título desse episódio, uma revista da Mundo Estranho, mais precisamente de agosto de 2013. Sim, exatamente 10 anos atrás. A ideia desse quadro surgiu inclusive durante um episódio de feedbacks. Se você não tá ligado nesse rolê, não se preocupa que tem um link no post, né? Depois, se eu ver esse episódio, vai lá ouvir e descobrir a história de origem deste quadro. Mas bom, eu já adianto aqui que a gente não vai se limitar a revistas, não, a ideia é de revisitar filmes, séries, eventos, músicas, tecnologias, enfim, o que me der na telha. De qualquer forma, eu espero que já, desde antemão, que vocês gostem do formato, da proposta desse quadro, e eu também confesso que eu achei bastante desafiador comentar sobre uma revista em uma mídia de áudio, afinal a revista ela é visual, né, e vocês só estão me ouvindo, vocês não estão me vendo. De qualquer forma, eu vou tentar ser o mais descritivo, fidedigno e imersivo o possível. É isso, bora então. Como eu já comentei, a nossa cápsula do tempo de hoje é uma revista da Mundo Estranho, mais precisamente a edição 142, que foi publicada em agosto de 2013. Para quem não conhece, essa revista surgiu como um spin-off da Super Interessante lá em agosto de 2001 e ela foi sendo publicada mensalmente, junto com alguns especiais que também saíam juntos, né? Mas enfim, até por fim ser descontinuada em agosto de 2018. Era uma revista voltada para o público jovem e em um primeiro momento ela até teve um caráter mais científico, afinal ela tinha se desmembrado da Super Interessante, mas que logo passou a ser uma revista de curiosidades e cultura pop. Inclusive o slogan não me deixa mentir, o slogan da Mundo Estranho era "Para quem é louco por curiosidades". Eu era assinante da Mundo Estranho, eu adorava consumir essa revista porque ela trazia várias reportagens muito incríveis, né? Bem como ter uma identidade visual muito junto com vários infográficos, várias ilustrações, e eu era o público-alvo, né? Eu comecei a ler essas revistas quando era adolescente, então ela era literalmente feita pra mim, e mais do que isso, ela literalmente falava comigo, uma vez que a linguagem dela era mais informal, pelo menos mais informal do que a usada na Super Interessante. Isso era bem demarcado em casa, inclusive, né? Enquanto minha mãe lia Super Interessante, né, que era mais texto do que imagem, etc., e eram uns assuntos, digamos assim, mais sérios, enfim, mais do interesse dela. Pra mim não, quem conversava comigo de fato era Mundo Estranho, né? Justamente por todos esses fatores que eu já comentei aqui. Inclusive eu sinto um pouco de falta de consumir alguns conteúdos no formato de revista. Sempre que eu vou pesquisar alguma coisa, sei lá, seja pra curiosidade pessoal, seja pra trazer pauta aqui pra Rádio Oslo, às vezes eu entro em alguns sites que eles só são péssimos pra você ler. Eles enchem de propaganda, os textos são mal diagramados, enfim, é tipo uma tortura, assim, sabe? É só muita poluição visual, enquanto que nas revistas não tinha esse problema. Claro, nas revistas também tem propaganda, afinal elas têm que se pagar, mas era pensado de outra forma, sabe? As revistas eram mais bem organizadas e eu confesso aqui que eu sinto um pouco de falta, ainda que não faça muito sentido do ponto de vista logístico a gente ficar armazenando tanta revista porque elas ocupam bastante espaço, elas são, querendo ou não, descartáveis, né? Elas não são
feito assim com material durável, mas enfim, ainda assim eu sinto um pouco de nostalgia dessa época de, sei lá, sair da escola, pegar essas revistas e ficar lendo várias curiosidades inúteis, enfim, era bem bacana. Mas enfim, uma última digressão antes da gente entrar no episódio de fato, antes da gente comentar o objeto de análise de fato desse episódio, com relação a que eu imagino, não sei, tô supondo aqui, tô usando as vozes da minha cabeça pra imaginar que algum ouvinte bateu o olho no título desse episódio e imaginou que a gente ia falar do filme da Disney que foi lançado no ano passado, que também se chama Mundo Estranho, mas, enfim, ouvindo o episódio, né, ou lendo mais detidamente o título, percebeu que não, na verdade, é sobre a revista Mundo Estranho, mas tem uma curiosidade aqui que, no caso, comentei que a revista foi descontinuada em 2018, só que a Abril, a editora Abril, que é quem publicava Mundo Estranho, fez uma edição especial da Mundo Estranho justamente pro filme, né? Comentando bastidores, elenco, etc. Enfim, fazendo um especial sobre o filme lançado pela Disney. Foi um acordo entre a Disney e a Abril. E eu fiquei muito louco para achar essa revista, mas parece que a circulação dela foi bastante reduzida. Ela se limitou somente a algumas salas de cinema durante a exibição do filme. Assim que, se eu quiser achar essa revista, vai ser um pouquinho mais difícil, né? Mas bom, agora que eu dei esse monte de digressão, e no meio desse monte de digressão, alguma que outra contextualização, a gente vai por fim falar da revista que foi separada pro episódio de hoje. E assim, foi muito por acaso que eu escolhi fazer esse episódio no mês de aniversário da Mundo Estranho, mas enfim, acabei escolhendo a edição de 2013 justamente por ela ter sido publicada há 10 anos. Pra quem não percebeu, a revista começou em agosto de 2001, foi até agosto de 2018, totalizando aí 17 anos, e a gente tá no mês de agosto do ano 2023. Então assim, é uma revista que foi publicada há 10 anos. Isso parece muito louco, assim, né? Para pensar, caraca, onde você estava há 10 anos? Eu estava no México. Essa edição, a 147, inclusive, por ser edição de aniversário, ela trouxe uma repaginada no visual, com mudanças na fonte da logo da revista, além da adição de algumas seções novas. Sim, porque a Mundo Estranho era tão bem organizado que ela tinha várias seções, né? Tinha várias seções fixas, tudo devidamente encaixado na sua própria caixinha. Era muito legal também, eu gostava muito disso, que ela tinha umas seções assim, que eram mensais. É tipo os quadros da Rádio Oslo, só que diferente dos quadros da Rádio Oslo, que é tudo a esmo, na Mundo Estranho não era organizado, todo mês tinha bonitinho lá, certinho, etc. Eu já comento sobre essas sessões, mas antes de falar delas, eu quero dar destaque pra capa, que como sempre, dá destaque pra matéria principal daquela revista, daquela edição. Aqui no caso, a manchete é Maldições do Dinheiro. E a capa foi toda estilizada como se fosse uma nota de dólar, nem sei que valor que é, não tem o valor do dólar, mas enfim, é o estilo como se fosse uma nota de dinheiro, né? Com a imagem de algum presidente genérico, eu nem sei que presidente que é esse, mas enfim, algum branco com peruca, só que o rosto desse presidente, ele tá como se estivesse deteriorando, assim, né? Dá pra ver algumas partes de osso, né? De uma caveira, outras partes como se a pele estivesse se desfazendo, bastante bonita, né? Pra variar. Como eu já disse, a identidade visual da Mundo Estranho era muito... Eles faziam umas capas muito incríveis. Embaixo a gente tem um texto em destaque: ganhadores de loteria que perderam tudo. Famílias ricas, cheias de tragédia e joias que arruinaram os donos. Ainda dizem que dinheiro traz felicidade. Em cima a gente tem a nova logo da Mundo Estranho, né? Porque afinal, como eu já disse, eles estavam estreando uma nova identidade visual, uma nova logo. E em cima da logo tá escrito: edição de aniversário, novo visual, novas sessões, como eu já tinha comentado, né? E assim, ao longo do canto direito, destaques para outras reportagens que também estão presentes na revista. A primeira delas é Cãe, raças de cães que estão em extinção, retrato falado Adolf Hitler, os projetos mais sensacionais das feiras de ciência, quem foram os oráculos e o que os soldados comem na guerra. Eu lembro de, sempre que saiu uma nova edição, eu bati o olho que eu nem sabia qual matéria que eu queria ler primeiro, porque pra mim parecia tudo muito interessante, tudo era muitas coisas que, assim, que me chamavam a atenção. Eu só corria assim pra devorar a revista, assim, literalmente não literalmente devorar, mas enfim, vocês entenderam, pra ler a revista, porque eu era realmente muito fã, eu gostava muito. Bom, seria muito incrível ler essa revista de cabo a rabo. Ela tem 74 páginas de pura diversão e alegria e curiosidades e fatos curiosos e insólitos, mas ninguém quer que esse episódio dure 2 horas, né? Assim que a gente só vai dar uma recorrida por alto, comentar o sumário e escolher uma ou duas matérias para comentar mais detidamente, além de focar nas últimas sessões. Mas enfim, som de revista. Eu tô com ela em mãos aqui, realmente, literalmente tô com ela em mãos aqui. Realmente, a mídia física, coisa louca, né? Tem uma revista na mão, acho que tem gente que nem sabe o que é isso. Mas enfim, a revista começa com propaganda, né?
tem que ter propaganda também, falei, elas têm que se custear. Aí, de começo, a gente sempre tem uma nota pro leitor, né, com a diretora de redação falando sobre bastidores da revista, etc, a escolha do tema, qualquer coisa do tipo. Aqui no caso, como a edição de aniversário de 12 anos, a diretora de redação, Patrícia Hargreaves, comenta justamente como foi dar essa repaginada, aproveitar o mês de aniversário para trazer um novo visual para a revista. Então ela comenta sobre as novas sessões que entraram, sobre alguns detalhes da mudança de visual e tal, etc. Indo agora pro sumário, a gente tem na página 8, Fato ou Boato, o homem nunca pisou na lua, teoria de conspiração. Cara, isso dá muito. Inclusive, até deve ter, né, algum episódio do Mundo Freak Confidencial. Mas enfim, página 10, Marcha a Ré, Mundo Estranho. A Marcha a Ré, essa sessão é a mesma proposta que eu tô fazendo aqui, do Cápsula do Tempo, né, deles voltarem no passado. Página 12, Top 10, as manias mais bizarras dos escritores, bastante legal. Página 16, Duelo, um duelo entre surf e skate. Página 17, Debate que eu gosto, comentando sobre a maioridade penal deve ser reduzida. Isso aqui é bem legal, inclusive para quem é professor, trabalhar em sala de aula, a dinâmica de debate. Página 18, Retrato Falado, falando sobre Adolf Hitler, como a gente viu o destaque lá na capa. Página 21, a matéria principal, Riqueza Mata, casos sinistros de gente com muita grana e pouquíssima sorte. Página 32, Pura Sensação, descubra como funciona a audição, paladar e a visão. Todas aqui são sessões separadas, né? Aí, a partir da página 39, a gente tem a sessão de perguntas e respostas, que estão separadas em várias páginas, né? Página 39, charada fotográfica, que eles trazem alguma imagem, você tinha que adivinhar o que era. A maioria das vezes era imagem microscópica, era muito louco, assim. Página 40, qual a origem da festa de aniversário? Página 42, como é feita uma capa da Mundo Estranho. Página 44, o que é o relógio do juízo final e por que às vezes vemos a lua de dia. Página 45, o que eram os oráculos, também destaque da capa. Página 46, quais os projetos científicos mais incríveis feitos na escola. Página 51, como são abastecidos os carros elétricos. Página 52, por que cachorros ficam grudados após o sexo. Realmente bastante pertinente. Página 53, qual é o programa exibido há mais tempo na TV brasileira? Também nessa página a gente tem quem desenhou o primeiro Mapa Mundi. Página 54, como eram as rações de soldados em diferentes guerras. Página 56, existem raças de cachorro em risco de extinção. E aqui a última sessão, que eu falei que a gente vai comentar por último, é o X-Tudo, onde a gente tem o X-Tudo Cult, na página 58, os bichos que misturados viraram um monstro de círculo de fogo. Página 62, com o X-Tudo Tech, tem rede social nova na web, o 20 e mais Remember Me. X-Tudo Mix, na página 66, um bate-papo hilário com a galera do Epic Rap Battles, página 70, You and Me, e fechando a revista, como sempre, na página 74, Contando Ninguém Acredita. O fato boato, como eu comentei, né, sobre a teoria da conspiração de que o homem nunca pisou na lua, e aí, como sempre, aquele infográfico muito ilustração incrível. Cara, gente, vocês tem que ver isso aqui, é muito bonito. Eu acho muito incrível a maneira como eles organizam o texto e imagem, é só muito legal, assim, sabe? Tem vários destaques, assim, de argumentos, né, de maneira, assim, sintetizada, e é muito legal. Queria que vocês estivessem vendo, mas realmente eu fico muito impressionado. Mas enfim, são os argumentos dessa teoria da conspiração de que o homem nunca foi na lua. Em destaque são todos esses argumentos, teoricamente comprovariam por que ele nunca foi, e aí no cantinho explicando o porquê. Eu confesso que parece que a revista deu tipo muito mais destaque pros argumentos que são contrários à ida do homem à lua, não à Lia, é o homem à lua, e enquanto que o fato ele tá tipo só super escanteado e com os argumentos bem fracos. A gente vê aqui o viés da revista, né, de meio que queira colocar lenha na fogueira. O top 10 eu me amarrava porque trazia umas curiosidades muito legais, eu sempre gostei desse formato de top 10, inclusive eu deveria também trazer pra Rádio Osmo, mas enfim, aqui as manias mais bizarras dos escritores, e comenta sobre o Douglas Adams, sobre o George R. R. Martin, Stephen King, Dan Brown, entre outros. Para o episódio não ficar muito longo, eu só vou comentar sobre a curiosidade do Dan Brown, que ele gosta de... Ele acorda cedo, que tá falando, né? Que ele acordava cedo para escrever, só que ele alternava horas de escrita
com exercícios físicos. O cara, tipo, tinha hora pra malhar, ele, sei lá, escrevia 200 palavras, ia malhar, escrevia mais 2 páginas, malhava mais um pouco, bem doido. O Douglas Adams gostava de ouvir várias músicas em looping, como Shine On You Crazy Diamond, do Pink Floyd, enquanto ele escrevia o Guia do Mochileiro das Galáxias, História do Fim do Universo. Ele tava viciado em One Trick Pony, do Paul Simon. O George R. Martin, ele gosta de, nas pausas de escrita, ler revistas em quadrinhos. Ele é super fã da Mundo Estranho. Da Marvel. Brisei agora, meu Deus. E também que ele, se pudesse, poderia escrever sobre o Doutor Estranho. Ó, tá tudo ali. Mundo Estranho, Doutor Estranho, George R. Martin, Marvel. Sim, tudo bastante linkável, não é mesmo? E, por último, a Agatha Christie, que gostava de escrever na banheira. É legal. Aí a gente também tem a sessão de duelo, dessa vez entre surf e skate, com vitória. Spoiler aqui pro surf. Eles usaram alguns critérios como origem, praticantes, economia, benefícios à saúde, impacto cultural. A sessão de debate, que eu achei até bastante equilibrado, com os argumentos bastante válidos, pelo menos se você tá no ensino médio. É uma boa, até pra, enfim, escrever redações do Enem, essa coisa. Não tô dizendo que você tem que se basear nisso, né? Mas é uma boa leitura adicional, se você é um adolescente. A gente tem um retrato falado do Adolf Hitler, comentando sobre a biografia dele em 2 páginas, até que foi bastante sintetizado. Não, tá sintetizado sim, mas que a síntese foi feita de maneira até que louvável. Indo agora pra matéria principal, onde a gente basicamente tem gente que ficou rica e se fudeu, inclusive gente que ganhou em loteria e passou por todo tipo de perrengue. A gente tem aqui casos da família Kennedy, né, que tem bastante tragédia envolvida, né, como os 2 presidentes, né, dos Estados Unidos que foram assassinados, a Marilyn Monroe, que tem uma morte bizarra, caso do Marlon Brando, que, sim, o ator, né, o do Poderoso Chefão, em que tinha vários parentes dele se perdendo pelas drogas, ou até mesmo o ator, mestre de artes marciais, Bruce Lee, em que ele teve uma morte totalmente aleatória, ele tomou um remédio errado, teve uma parada cardíaca, na verdade foi um edema cerebral. Ou o filho dele, que durante uma filmagem, uma arma que supostamente estava carregada com fechinho, na verdade levou um tiro, acabou morrendo, bastante pesado, entre outros casos, né? Eu confesso que não me chamou tanta atenção essa matéria, achei mais legal a do Império dos Sentidos, em que a gente tem sendo mostrado como que funciona o nosso ouvido, nosso olho e a nossa língua, né? O paladar, a visão e a audição. É bastante legal, os infográficos muito bonitos assim, bastante lúdico e explicativo, bastante legal. E aqui várias perguntas sendo respondidas, aquela sessão, né, de perguntas e respostas, agora sim. Dessas aqui eu mais gostei, mostra como que foi feita uma capa do Mundo Estranho, né, como que é o rascunho até chegar no resultado final, bastante legal. Os projetos científicos mais incríveis feitos na escola também é bastante bacana, mostra assim, tipo, vários super gênios, com várias propostas bastante legais também. E aqui o que mostra um pouco o tanto que essa revista ficou datada é que ela comenta sobre carros elétricos, assim, né? Como são abastecidos os carros elétricos. E é muito louco que há 10 anos atrás a gente tinha o surgimento dos carros elétricos e até hoje não se popularizou, mas claro, isso se deve a vários fatores, né? Com relação a alguns mestres do petróleo, né? Alguns detentores do petróleo, a defesa deles, né? Que é basicamente vários países que se baseiam única e exclusivamente na abundância do petróleo, mas como é um poluente e tal, e aí gente que busca meios menos poluentes, como o carro elétrico, só que, novamente, entra naquela seara de que o problema é sempre individual, né? Eles sempre focam no individualismo, o capitalismo tardio tá aí pra isso, e em vez de focar em meios de transporte coletivo, não tem que ser individual, mas enfim, de qualquer forma, que já em 2013 a gente tinha sido comentado sobre o abastecimento dos carros elétricos, que eles são abastecidos, olha só, por eletricidade, quem imaginaria, não é mesmo? E agora a gente entrou na última sessão, gente, eu pulei várias matérias aqui, não porque não são legais, mas é pra não deixar o episódio tão maçante, afinal vocês já não estão vendo, né? Mas enfim, agora sim, pra mostrar o quanto tá datado. Em 2013 a gente tinha a estreia do Círculo de Fogo, o Pacific Rim, filme dirigido pelo Guilherme Del Toro, que é basicamente um monte de bicho gigante brigando com um robô gigante. É incrível, gosto. Mas aqui mostra como que foram feitos as inspirações, né? Em que os kaijus, aqueles monstros gigantes do Círculo de Fogo, eles foram inspirados numa mistura de crustáceos, na aparência, junto com a texturização, que
de iguana e crocodilo, então é tipo um crustáceo, mas com escamas. Não é escama, né? Enfim, a pele dos répteis. E o som, acredite se quiserem, o som dos kaijus são baseados em guaxinins e também a voz do próprio Guilherme Del Toro. Incrível, né? A gente tem aqui também do Jurassic Park 3D, juro que não conheço esse Jurassic Park 3D, não sei do que se trata, mas parece que é de antes do Jurassic World, em que a gente tem o som do leão junto com o som do urso, junto com o som do elefante. É 3 em 1, bacana. Aqui tem uma imagem comentando sobre o segundo filme do Percy Jackson, né? Aquela bomba que é o Mar de Monstros, que inclusive deu BO, né? Inclusive, é muito doido porque a bilheteria do primeiro foi péssima. Tipo, eles mal pagaram o filme, eles decidiram fazer o segundo, que é pior ainda. Inclusive, nesse meio tempo, teve briga com o Rick Riordan. E também o Pierce Brosnan, que tava no filme, saiu no meio disso. Tem comentando sobre a 8ª temporada do Dexter, em que bateu o recorde de audiência, enquanto que o Community teve a saída parcial do Donald Glover, né? Que ele tretou com o Chevy Chase, não sei se vocês ficaram sabendo disso, mas na época teve treta com ele, né? Até porque, cara, que o Chevy Chase deve ter falado de merda não é possível, né? Mas enfim, em que ele reduziu a participação dele. Seguindo aqui com o X-Tudo Cult, a gente tem indicações de alguns jogos e tal, né? Tipo Assassin's Creed 3 e Lara Croft. É muito doido, porque nessa época só tinha PlayStation 3 e Xbox 360. Tipo, pra vocês perceberem, né? Como faz tempo. Também tem comentando sobre a nova rede social que eu nunca tinha ouvido falar, uma tal de Twenty, que é a rede social de maior sucesso na Espanha, que contava com 15 milhões de usuários, que chegou no Brasil e realmente foi um sucesso, né? Foi tão sucesso que ninguém lembra. Essa edição também conta com uma entrevista com Epic Rap Battles. Eu imagino que a maioria de vocês nem lembra que são esses caras, mas lá pro início dos anos 10, né, dos anos 2010, era um canal do YouTube que emulava várias batalhas de rap épicas entre figuras e personalidades e personagens históricas. Uma das que eu mais lembro é Adolf Hitler versus Darth Vader. Era realmente incrível, mas se você olhar hoje, tá tipo um tanto quanto datado, né, meio filme B assim pra baixo de figurino e tal, mas ainda assim bastante divertido. Epic Rap Battles of History! Darth Vader versus Adolf Hitler! Begin! I am Adolf Hitler, command of the Third Reich. Little known fact, also dope on the mic. You are Vader, with your little boots and cape and helmet to cover up that burnt ass face. You have... Também tem uma receita ensinando como fazer Nutella caseira, eu vou tentar depois. E como sempre, de praxe, fechando a revista, a gente tem a última sessão, contando Ninguém Acredita, que traz várias notícias reais, mas que são tão absurdas que parecem mentira. E como é uma edição de aniversário, né? Como é a edição de aniversário da Mundo Estranho, ela trouxe várias notícias também de aniversário. Nas destaque para alguma delas, a primeira aqui, meio aniversário. Achando pouco comemorar um aniversário por ano, vários pais nos Estados Unidos estão passando a celebrar festas de meio aniversário, com festinhas e guloseimas a cada semestre. Tá, então tá, né? Outra aqui, tirando o atraso. A britânica Claire Armstrong completou 100 anos pedindo à filha que contratasse um stripper para animar a festinha. O coração resistiu e a velhinha passa bem. Outra aqui, Gato Mestre. O bichano mais velho do mundo fez 27 anos, equivalente a 125 anos humanos, de acordo com o jornal Metro, sei lá. Wari foi abandonado pelos donos e adotado com apenas um mês de vida por Ann Mundin, 66 anos. Como sempre foi tratado pelo mesmo veterinário, mantém registros que comprovam a longevidade recorde. Já pensou? Um gato com 27 anos? Tá doido. Enfim, tem outras matérias aqui, tem outras notícias a mais aqui, mas eu acho que tá bom. A gente conseguiu cobrir bastante. Eu espero que vocês tenham gostado do formato e das notícias aqui e ver um pouquinho, né, como algumas coisas se datam, mas outras não. Enfim, é isso. Saudades de ler revista, eu tava com muitas saudades. Foi bacana ter esse encontro aqui com algumas dessas matérias, achei bastante bacana. E eu acho que eu cheguei à conclusão que não vou me desfazer de todas. Vou ficar com algumas revistas aí, as mais emblemáticas, não sei. A Mundo Estranho costumava lançar vários especiais, assim, de séries, de games, ou focadas em sessões, né? Tipo, um especial só de retratos falados, outro só de contando Ninguém Acredita, sabe? Então acho que pelo menos esses valem a pena, porque, não sei, pelo menos eu cheguei à conclusão de que tem algumas coisas aqui que são tanto quanto temporais. Quer dizer, falta só algumas atualizações ou outra só mudança de texto, né? Tipo, a revista aqui é de
de agosto de 2013. Fala que esse gato de 125 anos, com certeza, ele deve ter já morrido, né? Também viveu 27 anos bem vividos, ou 125 em anos felinos. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do formato desse episódio. Se quiserem dar sugestões de próximas pautas para o Cápsula do Tempo, também fiquem à vontade. Nosso e-mail e nossas redes sociais, como sempre, estão aí na descrição. E é isso. Eu fui Thiago, vulgo James, como sempre, o seu host aqui presente. E você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau.